dando continuidade aos trabalhos desta tarde, desta noite, o próximo palestrante, Luiz Cláudio Alfradique, aqui do GEPAR, me foi dada essa honra, agradeço muito de coração à casa, a honra de fecharmos o evento falando sobre rumo ao mundo de regeneração. No Evangelho de João 14, encontramos a fala do Mestre quando diz: não turbes os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não o fosse, eu já vou-lo teria dito. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os venerandos nos esclarecem que todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Todos chegaremos lá, trilhando um longo processo evolutivo. Mas como funciona esta evolução espiritual? O espírito, para conseguir alçar voo às alturas, saindo da ignorância e alçar voo às alturas, ele precisa, ao longo de toda essa jornada, construir as duas asas que permitirão este voo. De um lado, a asa da sabedoria. Do outro lado, a asa do amor. A asa da sabedoria que desenvolvemos através da intelectualização, da nossa dedicação em aprendermos absolutamente sobre tudo que for possível. A asa do amor nós construímos e fortalecemos através do nosso desenvolvimento moral. Quanto mais conseguimos progredir na nossa evolução moral, maior se torna a nossa capacidade de amar. Até que um dia, como espíritos puros, possamos sentir e compreender a intensidade do amor incondicional de um Cristo. Para trilhar este longo caminho, Kardec nos informa didaticamente que nós precisaremos passar por 5 modalidades de mundos. São eles: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, a classificação que nós estamos, mundos de regeneração ou regeneradores, mundos ditosos e felizes e mundos celestes e divinos. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, ali embrutecidos e com a capacidade de raciocínio ainda bem embrionária. Após várias encarnações em mundos primitivos, passamos para os mundos de provas e expiações, já com a capacidade de raciocínio já bem desenvolvida. No entanto, com os nossos conhecimentos morais ainda bem baixos, motivo pelo qual, no mundo de provas e expiações, existe a preponderância do mal sobre o bem. Um mundo onde nós reencarnaremos diversas vezes para ali, através das nossas provas, como o próprio nome diz, confirmarmos o aprendizado neste processo evolutivo. E através das expiações, pela bondade infinita do Pai, despertarmos pela dor para aquilo que não conseguimos ainda despertar pelo amor. Então, através das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, despertamos para a necessidade
da reparação dos nossos erros. Mundos regeneradores são aqueles onde o mal só tem os seus pequenos resquícios. O bem se sobrepõe ao mal. Ali, ocupado por pessoas que só desejam o bem. Mas ainda existirá o sistema de provas, para que possamos ir confirmando o nosso processo evolutivo, mas não mais as expiações serão necessárias. Mundos ditosos e felizes, ali sim, o bem sobrepujando totalmente o mal. Não existe sequer resquícios do mal. Mundos celestes e divinos são aqueles destinados aos espíritos puros, aqueles que atingiram a esfera da perfeição. Dentro da nossa pequenez, a gente já faz um esforço enorme para entender o mundo de regeneração. Mas nos falta ainda muita sensibilidade, muito conhecimento para imaginar mundos ditosos. O que dizer, então, dos mundos celestes e divinos, a morada dos Cristos de Deus? Para que a gente possa entender como funciona esse processo evolutivo dentro de cada mundo, vamos usar aqui, de uma forma grosseira, um comparativo com o nosso sistema educacional aqui no Brasil, que se divide em ensino pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e as graduações, mestrados, doutorados e pós-graduados. Então, vamos colocar ali em paralelo os mundos primitivos. É o pré-escolar, é o antigo jardim de infância. Mundos de provas e expiações, estamos cursando o ensino fundamental. Mundos de regeneração, já passamos para o ensino médio. Ditosos e felizes, ensino superior. Celestes e divinos são aqueles graduados ao finalizar o pós-doutorado. Da mesma maneira que funciona o ensino, funcionam os mundos. Como é que nós passamos de uma série para outra, dentro, por exemplo, do ensino fundamental? Passamos de uma série para outra quando conseguimos passar em todas as matérias daquela série. Se por um acaso uma matéria nós não conseguirmos a aprovação, se foi por pouco, nós cumprimos uma dependência, no meu tempo chamava-se de recuperação, e depois prestamos nova prova final para ver se conseguimos chegar na aprovação. Aprovado, passamos para a nova série, a vindoura. Quando não, quando a nossa reprovação, as nossas notas estão tão baixas que sequer a dependência teríamos direito. Vamos direto para a repetência. Teremos que repetir aquele período quantas vezes forem necessárias até que consigamos atingir o nível mínimo para continuar nos nossos estudos. O mesmo raciocínio existe para quando mudamos de um curso para outro. Para sairmos do fundamental, por exemplo, para o ensino médio, precisamos de total aprovação dentro do último período do fundamental. Se ficamos por pouco, teremos aquela oportunidade de cumprir a dependência e prestar novo exame. Se estamos muito distantes, não tem jeito, teremos que repetir. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Uma escola de ensino fundamental que a direção da escola percebe
que uma grande parcela dos alunos são excelentes alunos, estão com um nível muito bom. E a escola resolve mudar o seu nível para continuar com aqueles alunos matriculados. Então, aquela escola fundamental deliberou que vamos mudar para o próximo período para uma escola de ensino médio. Todos aqueles alunos queridos que atingiram o nível estarão automaticamente matriculados e continuarão cursando, o que é alegria para todos, porque os companheiros fraternalmente gostam de estar entre si. Aqueles que não conseguirem por pouco terão ainda a oportunidade, mas aqueles que não tinham nota o suficiente sequer para tentar, esses terão que se matricularem em outra escola, porque esta deixará de ser fundamental, será só médio. Ocorre que não existe outra escola fundamental disponível, mas sim uma escola que está também mudando de pré-escolar para fundamental. E então aqueles alunos serão matriculados naquela escola que está também em transição de pré-escolar para fundamental. E ali eles cumprirão a etapa necessária até que consigam sanar o seu débito no aprendizado. Será útil a presença deles naquela escola para os novos alunos. Os alunos que estão iniciando no fundamental, além dos professores a ensinar, terão colegas que trazem uma bagagem muito grande do que já aprenderam. E restam a eles aprenderem mais algumas poucas coisas para que possam, sim, prestar prova e retornar à sua escola anterior, retornar ao convívio com aqueles amigos que ora estão separados. É exatamente assim que funciona nos mundos. Quando o mundo está em transição planetária, a figura é a mesma. Estamos, nós aqui, na Terra, em pleno processo de transição planetária, está em curso, onde nós estamos mudando de um mundo de provas e expiações para mundos de regeneração. Aqueles entre nós que estão já no nível mínimo necessário à continuidade, à permanência no mundo de regeneração, já estamos garantidos. Aqueles entre nós que ainda temos arestas a aparar, temos que correr atrás de aparar essas arestas para que na última chance do exame final tenhamos a aprovação e sigamos junto com todos aqueles que nos cercam, com os nossos amores. E aqueles entre nós que estão muito distantes, estes já estão sendo migrados para outros mundos que estão num processo semelhante, em transição de mundos primitivos para mundo de provas e expiações, cumprindo lá a etapa até que consigam regularizar os seus débitos perante a justiça divina. A bondade do Pai é tão grande, é tão infinita, que quando um espírito migra para um outro orbe, deixando no antigo os seus amores, custe o tempo que custar. Mas quando ele tiver a liberdade, atingir o nível para mudar para um novo mundo acima, ele retornará àquele onde ele deixou os seus amores, para que haja o reencontro com a sua família espiritual amorosamente. É a bondade do Pai, permanentemente, em ação. Ocorre que essa transição planetária que nós estamos passando não é novidade para a gente.
Isto já aconteceu no passado, há muitos milênios, quando nós fizemos a transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Ocorre que, contemporaneamente a aquele evento, e quando nós falamos contemporaneamente em escala de galáxias, de universo, não estamos nos referindo a poucos anos, podem ser milhares de anos. Na distante constelação do Cocheiro, no orbe da estrela Capela, estava exatamente no momento que estamos hoje, na fase que estamos hoje. Era um orbe de provas e expiações, transitando para a regeneração. No entanto, alguns milhões de espíritos não tinham conseguido atingir o nível mínimo necessário, principalmente no desenvolvimento moral, para que pudessem transitar para regeneração. Assim, os dirigentes do universo deliberaram que seriam eles amorosamente migrados, exilados. Eu não gosto muito do termo exilado, que parece castigo e não é. Muito pelo contrário, é bondade. Fossem migrados para um outro orbe que estivesse em processo de transição para provas e expiações, que no caso era o momento da Terra. Então esses espíritos da distante Capela, 60 anos-luz aqui da Terra, ou seja, na velocidade da luz, a luz de Capela demora 60 anos para chegar à Terra. Esses espíritos foram trazidos para a Terra e amorosamente recepcionados pelo próprio Jesus. Jesus que esteve com eles, afirmando que sim, passariam aqui na densa atmosfera da Terra o período necessário ao seu aperfeiçoamento moral, ao ponto que pudesse chegar na condição de retornar à amorosa Capela. E que contassem, sim, com a sua ajuda, pois muitos emissários irão auxiliá-los nesta longa tarefa. E que ele mesmo, dia chegaria em que se faria presente na matéria para dar também o seu auxílio à humanidade naquele processo. E então foi quando esses espíritos começaram a reencarnar aqui na Terra e que nos encontrávamos saindo de um mundo primitivo, ainda com pouco conhecimento. São esses espíritos que formaram as 4 raças adâmicas. Adâmicas porque faz referência à figura de Adão que encontramos na Bíblia. As 4 raças adâmicas, que são o povo egípcio, o povo de Israel, os hindus, o povo da Índia, e os árias. E começaram neste processo de reencarnação. Aqui, chegando com uma capacidade intelectual forte, bem desenvolvidos intelectualmente, traziam nas suas memórias, mesmo que inconscientes, esses aprendizados, e, de certo, iriam nos auxiliar impulsionando o nosso desenvolvimento, enquanto eles, nas suas próprias lutas, estariam também se aperfeiçoando moralmente e quitando os seus débitos. A raça egípcia foi aquela que tinha a menor quantidade de débitos perante a justiça divina, ao mesmo tempo que era a mais intelectualizada. Tinha por característica, sim, já a fé na existência de forças superiores, forças divinas, os diversos deuses, até que em determinada dinastia
passaram também ao monoteísmo, tinham, sim, forte consciência da existência da pluralidade das vidas. Deixaram como contribuição, impulsionando a humanidade, a agricultura, a arquitetura, a arte, a astronomia, comércio, direito, escrita, matemática, medicina e técnicas de construções navais. A sua passagem foi relativamente rápida devido à pouca quantidade de débitos, retornando progressivamente ao orbe natal de Capela. Os povos de Israel, os hebreus, tinham como forte característica um grande vínculo racial. Eles se confraternizavam, sim, eram fraternos entre eles. O que fazia com que, no processo reprodutivo da raça, mantinha-se praticamente inalterados os caracteres. Não existiam grandes mutações na raça, porque eles se proliferavam entre eles mesmos. Eram monoteístas, idealistas, intelectualmente desenvolvidos e extremamente orgulhosos. Trazia também uma forte característica do grande desejo pela posse e pelo poder. Já os povos da Índia, os hindus, esses que fizeram ocupação lá na Índia, foram os responsáveis pelas primeiras organizações desses espíritos capelinos. Traziam consigo um grande atavismo, uma grande herança psíquica de vaidade e orgulho religioso. Motivo principal pelo qual foram migrados de Capela. Não atingiram o seu desenvolvimento moral devido a esta grande vaidade e orgulho religioso, que deu origem ao sistema de castas na Índia e que existe até os dias de hoje. Dentre as contribuições que deram impulsionando a humanidade, o sânscrito, a escrita sagrada, que serviu de base para o desenvolvimento das diversas línguas da raça branca. E, por fim, os árias, que também começaram ali nos planaltos da Índia. Tinham como característica ser os que menos valores religiosos traziam. Traziam, mas não com tanta intensidade. Tinham também a característica de serem nômades. Partiram dali do planalto da Índia a adentrar pela Pérsia, e da Pérsia, cercando todo o Mediterrâneo, chegando aos territórios que no futuro seria a Europa. A virtude dos árias, responsáveis pela raça branca, aliás também chamados de arianos, a virtude deles, além dessa situação nômade, eles tinham extrema facilidade de confraternizarem com os povos nativos onde quer que eles chegassem. E nesse processo de confraternização, havia ali o aperfeiçoamento das raças. Havia ali as mutações raciais. A sua contribuição, onde quer que eles chegassem, era apresentar as noções de comunidade organizada
e as noções do trato da terra economicamente. Ao longo dos séculos, foram eles, de local para local, responsáveis por muitas das raças existentes, dos povos existentes, celtas, eslavos, germânicos, povos latinos, todos ali oriundos dessa característica nômade dos áreas. Mas algo em comum existia nas 4 raças adâmicas. Todos tinham o mesmo sentimento, a mesma certeza de que eram sempre assistidos pelo alto em suas dificuldades. E todos traziam a figura da chegada do Messias, ou do Filho de Deus, ou do próprio Deus vivo na Terra. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, mais precisamente na de dezembro de 1863, veio a nos apresentar os períodos do Espiritismo na humanidade. São 6 períodos apresentados por Kardec. O período da curiosidade, o período da filosofia, o período da luta, o período da religiosidade, o intermediário e o da regeneração. O período da curiosidade, Kardec determina como data inicial deste período o dia 31 de março de 1848, com o episódio em Hydesville, na casa da família Fox, onde oficialmente a espiritualidade maior abre os canais de comunicações, os fenômenos em toda a Terra. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram, pontualmente, mas a partir daquela data, as manifestações passaram a ser em grande quantidade e em todas as regiões. Curiosamente, nós espíritas costumamos dizer que coincidências importantes não existem. Curiosamente, naquele mesmo dia, 31 de março de 1848, não na América, mas na Inglaterra, um importante filósofo, Karl Marx, o pai do marxismo, que serviu de base para escolas como o socialismo e o comunismo. Karl Marx, um ateu convicto de carteirinha, naquela tarde, fazendo um discurso público, ele verbaliza de que as religiões são o ópio das massas. Ou seja, afirmando que as religiões não servem para nada senão criar uma dependência psíquica na população. Coincidência ou não, a resposta foi na mesma noite. Abrem-se os canais de comunicações mediúnicas em todo o mundo. E dali em diante, a coisa foi num crescente. Os fenômenos das mesas girantes, as mesas flutuantes, que tomaram os principais salões da noite europeia. Principalmente entre os anos de 1853 e 55, aquilo se tornou uma festa, um frenesi. Quem mais não queria se reunir para ver as mesas flutuando? E Allan Kardec, nesta matéria, vem a informar que sim, um trabalho dirigido pela espiritualidade maior, para que através da curiosidade despertasse na consciência dos homens a existência da imortalidade
da alma. A comunicabilidade dos espíritos, porque estava ali, acontecendo na frente de todos. O segundo período, dito por Kardec, o filosófico, teve a sua data inicial em 18 de abril de 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, a pedra fundamental literária da doutrina espírita. E a partir dali, nunca mais parou de acontecer. Os espíritos continuam, através dos anos, das décadas, até os dias de hoje, nos fornecendo grande material literário para que possamos, sim, com os nossos interesses, ter a nossa asa de intelectualidade cada vez mais fortalecida. O terceiro período, o período da luta, em que Kardec dá a data inicial do período da luta como sendo 9 de outubro de 1861, dia que ocorreu o Auto de Fé de Barcelona. Só para a gente relembrar, àquela época, qualquer publicação, qualquer livro para ser publicado, teria que passar pela censura da Igreja Católica. Um censor teria que ler a matéria e dar lá o selo de aprovação. Kardec teve que cumprir isso. O Livro dos Espíritos e os demais passavam lá pelo abade, censor, que ao não ver nada demais, ele dava a autorização. No entanto, em 1861, um livreiro de Barcelona encomenda 300 livros a Allan Kardec. E quando esses livros chegam a Barcelona, o bispo de Barcelona, Dom Palau, manda que sejam confiscados. E queria fazer daquilo ali algo exemplar contra o espiritismo. Não só confiscados, como seriam queimados nas fogueiras da Inquisição, nos mesmos locais onde foram executados tantos pela Inquisição, e com requinte de realismo, pois até o carrasco vinha a caráter, com convite para o público e para a autoridade. Allan Kardec pensou em entrar judicialmente tentando impedir, pois ele tinha o selo da Igreja Católica, não da Espanha, mas de Paris, da França. E o seu mentor diz, deixa estar. A propaganda será mais positiva do que negativa. E ele deixou. E foi um verdadeiro tiro no pé que Dom Palau deu, porque aquilo rompeu as fronteiras. A queima de 300 obras kardecianas, e é da nossa natureza ainda. O que é proibido é cobiçado. Isso foram de todas as grandes capitais da Europa, as encomendas para receber as obras kardecianas. O período da luta surgiu justamente em função de que as informações incontestáveis reveladas pela literatura espírita começava, sim, a incomodar fortemente algumas lideranças das demais religiões. Curiosamente, Dom Palau desencarna alguns meses depois. E 2 anos depois, ele faz uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris, pedindo desculpas pelo que tinha feito, pois não tinha ideia da importância, da grandiosidade daquela obra para a humanidade. O quarto período, o período religioso, que Kardec determina como sendo, justamente em função dos 3 anteriores, quando se firmou verdadeiramente que o Espiritismo apresentava a mais pura luz do Evangelho de Jesus. Incontestável. Que pelos esclarecimentos somados à luz dos ensinamentos morais do Cristo,
transformávamos a nossa fé de dogmática em fé raciocinada. E a partir do momento em que transformamos a nossa fé numa fé raciocinada, porque entendemos o que acontece, essa fé se torna mais consoladora. Passamos a entender por que de tantas diferenças, porque muitos sofrem mais do que outros. A nossa fé nos esclarece sobre isso. Até aí, Kardec enumerou os períodos vividos até então. Os próximos dois, ele antecipou o que viria. Foram as suas previsões. De que o quinto período que estava por vir seria o período intermediário, onde estariam presentes ali todos os outros 4 anteriores. E que este conjunto, viabilizando a nossa caminhada rumo ao mundo de regeneração. O interessante é que quando Kardec finaliza essa apresentação, ele diz a seguinte frase, abre aspas: não procureis os sinais no céu, pois eles estão ao vosso lado e surgem de todas as partes. Fecha aspas. Que sinais? Os sinais da transição planetária que está em curso. Está em curso desde a primeira metade do século passado. Como André Luiz disse a Chico Xavier, que muitos dos nossos irmãos que estão distantes da condição mínima para a regeneração já começam a ser migrados para outros orbes que estão entrando na transição para mundos de regeneração. Os sinais estão acontecendo aos nossos lados. Uma quantidade não pequena de espíritos mais desenvolvidos do que nós, intelectualmente e moralmente, que estão reencarnando nos berços das mais diversas regiões e religiões no mundo. Espíritos intelectualizados e com uma boa bagagem moral. São as crianças que vêm nos surpreendendo com as suas colocações. Imaginem quando adolescentes e adultos, o quanto esses espíritos irão nos auxiliar nesse impulso final para a regeneração. Espíritos, muitos deles, superiores, que nós conhecemos. Emmanuel, quando se despede de Chico, dizendo que não mais apareceria para ele, porque estava em processo de reencarnação no ano 2000, no interior de São Paulo, onde teria uma missão dedicada à educação. Conta hoje já com seus 21 anos. E com certeza ali envolvido, missionariamente, em seu trabalho. Espíritos como Joana de Ângeles, que verbalizou a Divaldo a sua próxima missão dela, que ela reencarnará com a missão de trabalhar impulsionando o processo da transição planetária. E que isso se daria tão logo acabasse a missão dela atual, que é ser o guia espiritual de Divaldo. Quando que acaba? Quando Divaldo desencarnar. Tomara que demore bastante ainda. Nada contra a Joana reencarnar, mas Divaldo, a gente quer ele muito perto, né? E que esse trabalho seria sob a coordenação de ninguém menos que Francisco de Assis. Então vejam a quantidade de espíritos superiores, iluminados, luminosos, que estão nos auxiliando neste longo processo e que se aproxima cada vez mais. E então chegamos no 6º período anunciado por Kardec.
Finalmente, o Espiritismo terá o seu sexto e último período, o da regeneração, onde todos os obstáculos à implantação da nova ordem determinada pelo Pai estarão vencidos. E a Terra ocupada por pessoas que só desejam o bem. Faz-se cumprir aí a terceira promessa de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Herdarão, continuarão na terra, na nova modalidade de um mundo de regeneração. Aí vem a pergunta que não quer calar. Quanto tempo ainda temos? Quanto tempo? Não, da palestra não, estou perguntando aqui. E dos 5 eu vou me dar o direito também de dizer que é uma expiação. A pergunta que não quer calar: quanto tempo resta à humanidade até a chegada definitiva em mundos de regeneração? Não sabemos. Espíritos superiores jamais predeterminam datas. E é fácil a gente entender o porquê. Porque isso interferiria no nosso livre-arbítrio. Se nós sabemos que é daqui a uma semana, a gente sai todo mundo demandado aqui para virar santo. Corrigindo tudo, querendo corrigir tudo hoje ainda. Nós não sabemos. O processo está em andamento, já não é de hoje. Mas também sabemos que a natureza não dá saltos. É uma lei divina. E que este processo não será assim, de um dia para o outro, um cataclisma e acabou tudo e começa tudo de novo. Não. Este longo caminho rumo ao mundo de regeneração é como que nós estivéssemos aqui numa planície e o novo patamar está lá no topo do Planalto. E nós temos que ir para lá. Não conseguimos saltar, nós vamos trilhar uma longa serra. E toda a serra ela vai serpenteando, de modo que a subida seja suavizada. Então, a cada metro, 1 milímetro, e assim vamos vencendo todas as alturas, todas as etapas. É certo, sim, não temos a ideia do tempo, mas ele urge. É importante que não percamos tempo nas nossas distrações. O mundo material nos traz muitos convites, são bons, são legais, mas não podemos esquecer a nossa diretriz número 1, que é a evolução. E queremos, sim, burilar aquilo que nos falta para que possamos garantir a nossa matrícula, a nossa permanência no novo mundo de regeneração. Mas olharmos só para nós não basta, temos que olhar também para aqueles que nos cercam. Os nossos amores, aqueles com quem temos a fraternidade, para que possam também, com o nosso auxílio no despertar, também serem arrebanhados para o novo mundo. Aqueles que não conseguirem chegar ao patamar mínimo, obrigatoriamente migrarão para um outro mundo por algum tempo, até que possam retornar à nossa terra. Estaremos distantes dos nossos amores, sejamos nós estando lá ou aqui. Assim, é através da nossa autoanálise diária, a nossa reforma íntima diária, perceber onde nós ainda temos o que ser burilado e trabalhar para aquilo. Existem algumas armadilhas que nós mesmos mantemos. Uma delas, talvez das mais graves, é o ódio. A capacidade de odiar. Mas nós somos espíritas, não odiamos ninguém. Será? Será que quando contrariados a gente não reage intempestivamente? É o ódio em ação. E o ódio ele tem todo esse poder negativo porque ele nunca está sozinho. Ele está sempre acompanhado
do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do desejo de vingança, da raiva, da mágoa, do rancor. Todos sentimentos antagônicos ao amor, logo proibitivos à permanência no mundo de regeneração. Os nossos irmãos trevosos, não podemos subestimar a inteligência e a determinação dele em tentar minguar o máximo possível este contingente destinado à regeneração, pois eles vão nos atacar nos nossos pontos fracos, fomentando a discórdia entre nós. Das diversas ferramentas, hoje nós temos uma ferramenta que é um prato cheio para isso, chama-se redes sociais. Nas redes sociais, quando nós recebemos uma mensagem bacana, positiva, legal, a gente escolhe nos dedos para quem que vai mandar. Porque não vou mandar para todo mundo que vão dizer que eu sou fanático, religioso, que eu sou bobão, ou seja, o que for. Mas quando nós recebemos algo impactante, um escândalo sexual, algo de extrema violência ou maledicente, sequer nos damos a atenção de buscar se aquilo é verdade ou não e mandamos para todos os contatos. Estamos nós dando vazão ao nosso ódio destilado. Estamos nós fomentando a distribuição do ódio. Muito nos preocupa o período que estamos aqui no Brasil passando, um período pré-eleitoral, pelo que passamos no passado. Todos vamos lembrar aqui que nas últimas eleições, famílias tiveram ruptura por divergência ideológica, grupos tiveram ruptura, pessoas deixaram as igrejas, deixaram casas espíritas por antagonismo ideológico. Todos os dias nós vemos pessoas das diversas religiões destilando o seu ódio ao idealismo político oposto ao seu, com requinte. Vemos isso na casa espírita, vemos isso no templo católico, no evangélico, seja em qual for. Nós, espíritas, sabemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo. O cristianismo lá, primitivo, original, de amor, de humildade, de caridade e fraternidade. Se somos espíritas, temos que respeitar. Se somos espíritas, temos que lembrar que o cristianismo é a doutrina do amor e do acolhimento incondicional, sem fazer distinção se é flamenguista ou vascaíno, se é petista ou bolsonarista, sexo, raça, religiões, sejam quais forem. Existe uma lei divina, a lei do livre-arbítrio. Temos todos o direito de escolher o que queremos. E temos a obrigação de respeitar a escolha alheia. Assim, minha gente, nós passamos por este período final, que possamos, sim, nos mantermos alertas, para não cairmos nessas armadilhas que parecem insignificantes, mas não são. E continuarmos trabalhando no nosso burilamento individual e coletivo, para que tenhamos a aventura de continuarmos juntos no novo mundo de regeneração, continuando o nosso desenvolvimento sob a mesma tutela de Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade e que Jesus possa manter a paz em nossos corações.